que você abra aí sua Bíblia em Efésios 1:13. Nós vamos falar de um assunto que é de suma importância para a nossa vida em termos do que a religião tem imposto sobre a mente e o coração de muita gente, né? Às vezes discriminando alguns, dizendo: você é batizado no Espírito Santo, você não é. Então, o tema de hoje, batismo no Espírito Santo. E Efésios 1:13 diz assim, falando até mesmo da pessoa de Cristo: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes. Pretérito perfeito, é passado, né? Fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Então, a partir do momento que cremos em Cristo, que recebemos o Evangelho, que nos fez perceber que fomos salvos, a Bíblia diz que nesse momento, ou pelo menos em torno disto, houve um selo sobre a nossa vida, o selo prometido do Espírito Santo. É sobre essas questões que vamos discutir o assunto de hoje, vamos estudar a Bíblia Sagrada. Eu oro com você no nome santo de Jesus, no nome precioso de Jesus Cristo, pedindo a Deus conhecimento, revelação, pedindo a Deus sabedoria a respeito daquilo que precisamos saber para principalmente ensinarmos as outras pessoas, a fim de que todas, quando vierem a ouvir o Evangelho, vierem a crer em Cristo, tenham a convicção de que já foram seladas com o Santo Espírito da promessa. Portanto, eis-nos aqui, Senhor, para aprendermos mais de Ti. Fale aos nossos corações. Eu, em particular, peço que o Senhor use a minha vida, e assim oramos no nome poderoso de Jesus. E aqueles que amam a Deus, digam amém, amém e amém. Graças a Deus. Bom, eu quero começar nesta noite falando de que esse estudo, ou através dele, nós vamos ver que todo aquele que tem Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador, esse tipo de pessoa já está selada com o Espírito Santo que havia sido prometido. Ou seja, usando uma outra expressão de selo, de cobertura, essa pessoa está revestida do Espírito Santo. É algo evidente em sua vida. Essa pessoa está ungida, usando aqui a expressão do óleo que se ungia a cabeça das pessoas, né? A pessoa está, de certa forma, lavada e regenerada. E por que não também usar o termo está batizada? Porque na maioria dos textos que Paulo escreve, quando ele se refere a batismo, ele está usando uma expressão que significa revestimento, cobertura. Daí você percebe a roupa do padre, por exemplo, a roupa mais tradicional, aquela batina, ela cobre o corpo todo. Então, batismos, baptismos do latim significa revestimento, ter o corpo revestido. Então, nós cremos em Cristo, ouvimos o seu Evangelho, a Bíblia diz que fomos batizados, fomos selados. E isto vai nos fazer entender também que o batismo no Espírito Santo, então ele se torna o verdadeiro e o único batismo necessário à vida do crente. Apesar de tantas misturas e de tantas doutrinas que a religião impôs sobre nós durante os séculos. Eu digo a religião englobando aí Igreja Católica, Igreja Evangélica e tudo que diz respeito, ao cristianismo. Eu quero ler também um texto de Atos, quando dá justamente o exemplo dessas diferenças entre batismo em água, por exemplo, entre batismo no Espírito Santo. Atos 19 mostra esse panorama, diferenciando o que é uma coisa que deixou de ter uso, uma coisa antiquada, religião velha, e uma coisa nova, um caminho novo. Olha o que aconteceu nesse Atos 19:1.
Diz aqui que, estando Apolo em Corinto, e só para explicar aqui, Paulo e Apolo eram amigos de evangelização, mas depois eles brigaram. Aí, como um foi para um lado, o outro foi para o outro. Havia um propósito. Como Apolo foi para Corinto, Paulo disse: eu vou passar lá por Éfeso. Aí ele subiu pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, o que ele encontrou? Encontrou homens e mulheres já cristãos. Não sei se antes eram judeus ou se eram de qualquer outra religião, mas já era gente evangelizada. Não tinham Bíblia na época. A única coisa que eles tinham como palavra de Deus era o Antigo Testamento, os Salmos, os Provérbios, que dali eles tiravam inspiração para viver a vida cristã. Paulo encontrou cristãos. E versículo 2 perguntou-lhes: então, recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ele todo animado, pensando que aquele povo diria, né? Nossa, o Espírito Santo já chegou até nós. Eles disseram assim: hã? Espírito Santo? Sabe o que aconteceu? Era um assunto novo. Volto a dizer, hoje nós temos Bíblia Sagrada, Antigo e Novo Testamento, explicação em cima de palavras antigas. Nós temos a Bíblia explicando a ela mesma. Então, os acontecimentos, por exemplo, da vinda do Espírito Santo para as pessoas, está relatado na Bíblia. A gente consegue identificar isso como algo para nós. O povo de Éfeso não tinha literatura de apoio, não tinha, de repente, gente capacitada a falar, imagina, de todos os assuntos referente a Deus. A gente mesmo aqui, a gente vai degrau a degrau, pesquisando, buscando, né? Às vezes surge algo novo, a gente até se surpreende. E aqueles irmãos disseram: olha, nós nunca ouvimos que há o Espírito Santo. Versículo 3, Paulo disse assim: em que, pois, fostes batizados? Aí justamente eu digo que a ideia dessa expressão aqui, deixa eu ver se vai funcionar aqui o laser. A ideia dessa expressão, em que, pois, fostes batizados, é aquela ideia da batina, do revestimento. Então vocês estão selados com o quê? Vocês foram revestidos do quê? Vocês estão cobertos e protegidos com o quê? Aí eles disseram assim, olha, aliás, ainda no versículo 3, né? Em que, pois, fostes batizados? Responderam: no batismo de João. Aí no versículo 4 ele disse: João realizou o batismo de arrependimento. Diga-se de passagem, em águas, claro, né? No Rio Jordão. Dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram revestidos. Muita gente entende que Paulo os batizou novamente em água porque o texto diz que foram batizados. Não. Outros entendem que nessa hora foram tocados pelo Espírito Santo. Pode ser justamente isso, mas a ideia ouvindo isto, eles se viram revestidos. Eles sempre tiveram o Espírito Santo. Só que aquilo só começou a surgir na mente deles a partir daquele momento. Então não significa que por uma oração que alguém faça, alguém vá receber o Espírito Santo. Na verdade, a pessoa passa a ter a ideia de que o Espírito Santo sempre esteve com ela. Então eles foram batizados em nome do Senhor Jesus. Diz o versículo 5, eles tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Versículo 6, impondo-lhes Paulo as mãos, para quem estava de fora vendo, de acordo com a narrativa, veio sobre eles o Espírito Santo. Mas eu vou dizer, o Espírito Santo já estava no coração deles. Mas quem está de fora e só conhecia aquela coisa do Pentecostes, que as pessoas estavam reunidas e de repente veio um fogo sobre todo mundo e eles falavam em línguas, aí a ideia do narrador é essa: veio sobre eles o Espírito Santo, tanto falavam em línguas como profetizavam. Eu fiz questão de ler esse Atos 19, do 1 ao 6, para a gente ter esse tipo de panorama, né? Um acontecimento que traz luz a esse assunto.
Um povo que desconhecia a pessoa do Espírito Santo, ou a manifestação do Espírito Santo, o que é de fato o Espírito de Deus, que Jesus foi aos céus e, estando nos céus, Ele mandou o seu Espírito para estar conosco. E isto significa estar selado, revestido, protegido, batizado. Então eles começaram a gozar desse tipo de conhecimento. E claro, vivenciaram ali na pele o fruto do Espírito Santo, numa questão aqui de coisas misteriosas, como falar em línguas e profetizarem. Eu quero dizer, utilizando a partir desse momento aqui, 5 pontos, que ninguém pode nascer de novo se não for por uma obra do Espírito Santo. Esse é o primeiro ponto. Eu vou utilizar 5 pontos para a gente falar sobre esse assunto. O primeiro deles, ninguém nasce de novo, visto que é uma necessidade do ser humano ser nova criatura, se encontrar com Cristo e ter uma transformação. Mas essa transformação, ela só acontece por uma obra do Espírito de Deus. Paulo até diz assim aos Coríntios 12, versículo 3: por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema a Jesus, ou seja, maldito seja Jesus. Ninguém pode ser movido pelo Espírito Santo e amaldiçoar a Cristo. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus no sentido de se render a Ele, senão pelo Espírito Santo. Eu quero lhe dizer com isso que quando uma pessoa diz assim, eu sou de Cristo, eu obedeço a palavra, eu sou uma nova criatura, e de fato, na prática, você vê ela deixando o pecado e se tornando santo, deixando a impureza e se tornando puro, essa prática só acontece porque foi uma obra realizada pelo Espírito Santo. Porque o Espírito Santo te conduz a você adorar a Deus, a você cultuar a Deus. Enquanto que se alguém diz assim, eu não rejeito agora a igreja, eu já fui da igreja, mas agora eu sou um desigrejado, eu não quero mais nada com Deus, agora eu vou, de evangélico vou virar idólatra, de evangélico vou virar ateu, como muita gente tem feito, mundo afora. Quando isso acontece, é porque o Espírito Santo nunca habitou naquele coração. Porque ninguém volta atrás. Mas se o indivíduo quiser de teimosia, Deus não deixa. Louvado seja o nome de Jesus. Ele não deixa você voltar atrás. Então, ainda nessa necessidade de ser uma nova pessoa, a gente sabe que não é um esforço humano. É uma obra de Deus. Por isso eu digo, todo crente, todo indivíduo que recebeu a Cristo, ele tem o Espírito Santo dentro dele, que inclusive é o que leva a essa transformação. Às vezes a gente confunde a ideia de, a pessoa não sente um calor na hora que ora, na hora da oração não pula, não sapateia, não vive profetizando ou falando línguas, o Espírito Santo não está nela. A gente confunde isso. E aí o versículo 13 diz assim, em um só Espírito, todos nós fomos batizados, em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Então, Paulo vai fazendo comparações, ele diz batizado no sentido de revestido, ele diz beber como se isso fosse uma dose de um remédio, de um elixir, ele diz nós tomamos dessa fonte de água viva. Então não há um crente sequer na face da terra que não tenha dentro de si o Espírito Santo. 2 Coríntios 3,6 diz que Ele nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. O texto não diz, Ele habilitou aqueles que oram de forma fervorosa. O texto não diz que Ele habilitou aqueles que sempre profetizam, aqueles que falam em línguas espirituais. Ele não diz aqueles que sobem ao monte ou, se interessam por coisas da religião. Não, ele diz, habilitou a todos os crentes.
Essa promessa, inclusive, é o ponto 2 que eu quero tratar aqui, essa promessa de termos o Espírito de Deus em nós, o Espírito Santo, a Bíblia também chama de o Espírito de Cristo. Essa promessa é para todos os escolhidos e chamados por Deus. O livro de Atos, capítulo 2, 39, diz assim: olha, a promessa é para vós outros, para vossos filhos e para todos que ainda estão longe. Isto é, não é para qualquer pessoa não, hein? Você é um privilegiado. É para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Daí a gente entende. Tem gente que nunca será chamada por Deus. Agora, do grupo que foi chamado, não pode haver distinção. Não pode alguém dizer assim: esse tipo de igreja é uma igreja quente, o outro tipo de igreja é uma igreja fria. A igreja pentecostal e igreja tradicional. Igreja é igreja. Igreja significa reunião de pessoas santas. Então, eu não gosto muito, nem faço com que a nossa igreja tenha esse tipo de rótulo, né, dos símbolos que há aí no mundo evangélico. Igreja tradicional, igreja reformada, igreja pentecostal, igreja neopentecostal, igreja disso, daquilo. Não, igreja é igreja. Nós temos uma mensagem coerente com que época e com que pregadores? Pregadores da reforma. Que aí você sabe de toda a história. O cristianismo foi tomado por Roma, a igreja cristã virou igreja católica, e daí Deus teve que tirar dali de dentro os santos, né? E daí veio a igreja que reformou aquilo que Deus queria que fosse antes. Então, a ideia da reforma nós apoiamos. Agora, somos igreja tradicional, somos igreja pentecostal, somos igreja moderna, igreja fria, igreja quente. Não, nós somos igreja. Reunião de pessoas santificadas pelo sangue de Jesus. Por isso que Gálatas 3:22 diz assim: a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Aqui está falando da fragilidade do ser humano, da sua pequenez, e que o homem sozinho, por conta do seu pecado, ele não pode alcançar coisas divinas. Então vai lá o Espírito Santo, habita no coração do homem. Esse é o mesmo homem que ouviu de Jesus, creu em Jesus, recebeu o Evangelho, e esse homem então é selado. A promessa é para todo crente. Então, eu volto a dizer, não pode haver discriminação. Você achar que a sua igreja tem dons expansivos do Espírito Santo e, de repente, ter um vizinho de uma igreja mais histórica, mais tradicional e pensar assim: ele é frio, ele não tem o Espírito de Deus, né? Mas também não podemos confundir o fato de termos um amigo ou alguém que nos conheça, que é desse tipo de igreja chamada pentecostal, e que a pessoa acorda e dorme, está sempre no fogo, nas línguas, e dizer assim: esse daí tem o Espírito Santo avivado. Às vezes tem muita carne envolvida, né? É muito bom o caminho do equilíbrio. E por isso eu digo, num terceiro ponto aqui da mensagem, que o Espírito Santo ele foi dado a cada crente com dons específicos. Não é para todos viverem num extremo, nem no outro. E todos esses dons que Deus dá, Deus não dá e retira. O Espírito Santo não entra e sai. Deus deu o Espírito Santo de uma vez para sempre. O Espírito Santo foi dado ao crente com dons, com talentos, para que ele exerça serviços, e foi dado de uma vez para sempre. Sabe que João 3,34 diz assim: o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida. Quando você evangeliza alguém, quando você fala de Jesus, você não fala de algo que você vive meio termo, não. Você fala de algo impulsionado por Deus, porque toda pessoa enviada por Deus, ela tem o Espírito Santo. Ela não pode falar de Jesus de uma forma que ela não viva.
A não ser que ela esteja evangelizando de forma falsa, não saiba quem é Cristo, esteja atrás de outros interesses. Agora, nós que já fomos tocados pelo Senhor, nós que já fomos inspirados pelo Espírito de Deus, nós falamos daquilo que sentimos e conhecemos, daquilo que vivemos. E a gente não fala, sabe, como que tirando uma ideia. A gente vive isso. O Espírito Santo não é dado por medida. Ele é dado de uma forma completa. Esse mesmo Espírito Santo, que é, claro, o tema de hoje, né, o revestimento do Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo, ele vem à vida do crente trazendo dons diferenciados. Por isso que às vezes um tem um talento para uma coisa, o outro tem uma habilidade para outra coisa, o outro tem um dom para uma terceira outra coisa. Paulo fala disso em Coríntios, no capítulo 12. Ele disse assim, ora, os dons são diversos. Mas o Espírito é o mesmo. Aleluia, né? E também há diversidade nos serviços. Um consegue fazer uma coisa melhor do que o outro consegue fazer algo de forma gabaritada, capacitada, mas o Senhor é o mesmo. Versículo 6, há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos, aleluia. O mesmo Deus é que opera tudo em todos. Aí ele começa a explicar, versículo 7, a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso, porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria. A outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. Isso aqui tem a ver com a pessoa, tanto, por exemplo, estudar a Bíblia e discernir certas coisas, entender, apesar de toda a esfera que a gente tem da pesquisa, de termos que ir, às vezes, lá no original, que foi escrito em grego, em hebraico, né? E muita coisa se perde se você não souber pesquisar a fonte, mas Deus, numa necessidade, pode fazer com que alguém tenha um tipo de revelação, um conhecimento, uma sabedoria. Às vezes isso se dá numa questão pessoal, de trato, né, de pessoa para pessoa. Você acaba tendo uma revelação de Deus, e aí conhece algo que estava desconhecido, por isso é dom do conhecimento. Imagina alguém lhe dizer, olha, o tal problema que você vive, assim, 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 dar nome às situações, nome aos bois e dizer, Deus já está na frente resolvendo. A pessoa gera um conforto e esperança no outro. E ela usou de uma palavra profética por conta de um conhecimento. O Espírito Santo pode fazer isso. Não é reunir o povo e cada um chegar para ter aquela obrigação de profetizar alguma coisa e dizer, olha, irmão, uma porta vai se abrir para você hoje. Aí a pessoa passa dentro de casa, abre a porta e diz, abriu a porta. É muito vago, né? Agora, outra coisa é você ter um conhecimento de dizer assim, Deus, naquela situação, naquele protocolo, daquela causa na justiça, número tal, tal, tal. Porque você, o que tem o dom do conhecimento, ele vai ter revelação de Deus. E ele solta a palavra profética, gera o conforto no irmão, e Deus fez a obra através do Espírito Santo. Né? Então, versículo 8, né? Então vamos ao 9. A outro, no mesmo Espírito, é concedido a fé. Aqui é no sentido de uma fé extraordinária, não o dom da fé que todos temos de igual modo, mas é quando a pessoa tem uma grande convicção, uma grande confiança, você vê um diferencial na pessoa. Ao outro, no mesmo Espírito, dons de curar. Não significa que o indivíduo é o curandeiro, mas quando ele vai interceder, vai orar pela pessoa, a cura acontece. Versículo 10, ao outro, o mesmo Espírito, ele faz operações de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A um, variedade de línguas. A outro, capacidade para interpretá-las.
Outro dia, uma irmã aqui da nossa igreja, que viajou para a Europa, ela disse, olha, tive com os amigos do meu filho e comecei a falar numa língua estranha que eu não conhecia e eles entenderam. E ela falou holandês. O Espírito Santo usou ela numa língua estrangeira e ela deixou lá um recado para eles. O filho conseguiu ficar atônito, dizendo, realmente, ela está falando na língua que eles, os meus amigos aqui, entendem, e foi uma operação de quem? Do Espírito Santo. Né? Deus dá variedade de línguas, a capacidade de interpretar, até porque pode haver, geralmente acontece na igreja, alguém começa a falar numa língua que ninguém entende, e não adiantaria eu ficar aqui falando em línguas estrangeiras sem que ninguém entendesse e as palavras fossem para o vento. Há uma necessidade de alguém que interprete. Versículo 11 diz, mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um, até mesmo individualmente. O que eu quero mostrar com isso é que o povo de Deus, todo o povo de Deus, pode ser usado pelo Senhor, pode ser um vaso de honra, sendo usado com dons do Espírito Santo, de forma variada, mas nunca significará que quem é usado por Deus tem o Espírito Santo e o outro que não foi usado não tenha. De repente a pessoa tem apenas um dom de serviço e de realização, ajuda na igreja, levanta o caído, vai visitar pessoas. Mas não profetizou, não orou fervorosamente, não falou línguas. O mesmo Deus, o mesmo Espírito usa todas as pessoas da forma que Ele quer. Daí 1 João 2,27 diz assim, quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós. Estou tratando de duas ideias aqui, de que Deus age da forma que Ele quer e de que esta unção, que este dom do Espírito Santo é para sempre. Um fato interessante. Você sabe que quando havia um povo reunido e Pedro começou a pregar para eles, eu vou ler isso em Atos, Atos 11. Deus concedeu o dom do Espírito Santo aos gentios que estavam lá ouvindo Pedro, antes de se batizarem nas águas. Estou tratando desse ponto aqui, abrindo um parênteses, para a gente pensar o seguinte, não há também uma escada que você suba para alcançar o Espírito Santo. Primeiro eu faço a catequese, depois eu faço o curso do batismo, depois eu me batizo na água, se merecer. Não tem isso. Creu em Jesus Cristo, recebeu a Cristo, foi selado. Aí o livro de Atos diz assim, quando porém comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós, lá no princípio. Então me lembrei da palavra do Senhor quando disse, João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Pois se Deus lhes concedeu o mesmo dom que a nós nos outorgou, quando cremos no Senhor Jesus, olha as palavras de Pedro. Quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Vou te dizer por quê. A ideia de Pedro não era batizar nas águas, propriamente dito, mas era de fazer com que todo homem passasse pela circuncisão, que é uma cerimônia judaica. Ele querendo fazer isso, Deus mostrou que Deus pulou uma etapa que o homem acha que tem que haver. Para o indivíduo receber o Espírito Santo, primeiro tem que fazer a circuncisão. Para o indivíduo receber o Espírito Santo, primeiro tem que fazer alguma coisa, que é um primeiro passo. Para o indivíduo receber o Espírito Santo, na ideia de Pedro, tinha que fazer circuncisão. Na ideia do evangélico tem que se batizar nas águas. E aí, Deus mostrou a Pedro que todo aquele que ouve a palavra recebe o Espírito Santo. Aí o versículo 18 até diz assim, e ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo, logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Estou lendo Atos 11, quando a figura de Pedro, que você sabe que era judeu, era judaizante, ele se depara com essa coisa surpreendente. Ele pregou
o Evangelho de Jesus, e Deus não exigiu nada daquele povo ali, que era grego, romano, Deus não exigiu nenhuma coisa religiosa para que eles estivessem no mesmo nível do Pedrão. Ele disse, eu vi que eles receberam o Espírito Santo, assim como nós recebemos lá no princípio. Uma prova clara também de que tudo que a gente aprendeu com a religiosidade no passado deve ser deixada lá no passado. Nós temos uma nova vida com Deus. É um novo caminho, né? Por isso, no ponto 4 aqui da minha mensagem, eu quero dizer, o verdadeiro batismo que purifica é o batismo do Espírito Santo. A Bíblia chama de batismo de Cristo. Eu volto a dizer aqueles termos, batismo, batina, cobertura, revestimento. Por isso o crente não pode confundir em que uma cerimônia feita com água ou com qualquer outro elemento da natureza venha a causar uma purificação no seu ser. Eu já vi grandes discussões, por exemplo, de se o batismo em água faz parte da salvação ou não. Você sabe que talvez quase 50%, ou para menos um pouco, né? 40 e poucos por cento, mas quase 50% das igrejas evangélicas no Brasil acreditam que o batismo em águas é parte fundamental e integrante de uma salvação futura. Isso é uma grande lástima, porque a gente cai de novo nas questões de obras da carne e obras da fé. Eu sou salvo por fé. Não há nada que limpe o meu pecado senão o sangue de Jesus. E a Bíblia diz que a gente foi preparado para ser aspergido em nós o sangue de Cristo. Mas, evidentemente, sequer fisicamente o sangue de Cristo respingou em nós. Eu não vou criar um potinho de anilina, de dizer que é sangue de Cristo, ainda que eu peça a Deus, Deus, transforme isso em sangue e jogar sobre os irmãos para dizer assim, ó, agora vocês foram aspergidos. Não, o sangue de Cristo real, que foi derramado na cruz, sequer tocou no nosso corpo. Então é sempre pela fé que alguém é salvo. É sempre pela fé que alguém é purificado. É sempre pela fé que alguém é justificado. Logo, batismo em água não purifica. Pode fazer parte de uma cerimônia de iniciação, às vezes uma maneira até bonita de se ver o crente dizendo, olha, agora eu sou da igreja. Mas há a ideia bíblica de que o verdadeiro batismo que purifica é o batismo com fogo. É o batismo do Espírito Santo. Aí Paulo diz assim para os Gálatas, Gálatas 3:26, todos vós sois filhos de Deus mediante a água que molhou o corpo de vocês, e vocês então, no grande dia... E sabe o que causa confusão? Tem igreja que, mesmo batizando em águas, batiza infantes, batiza crianças, tá? Aí vem outros crentes que dizem assim, a criança não tem consciência de que está sendo batizada, então esse batismo não serve. Fica uma grande briga. Outras igrejas, em vez de batizarem afundando na água, acreditam que basta um pouquinho d'água só para fazer a cerimônia acontecer. Aí já vem gente reclamar, o quê? Só um pinguinho d'água? Afinal de contas, batismo é sepultamento. Não existe sepultamento. Nem para o judeu existe sepultamento desse de pessoa ficar no caixão. Sabe, ele vai para uma cova, é fechada a cova, ele não é enterrado. Então não existe essa ideia, sepultou, e cria-se um monte de cismas, tá? Só que Paulo está dizendo assim, ó, vocês são filhos de Deus pela fé. Não é pelo tipo de cerimônia que se faz ou da maneira como se faz. Aí o 27 ele diz, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, chamo a atenção mais uma vez para o termo batizados, que no original grego significa revestidos, e ele repete o termo, ele está, na verdade, criando aqui o sinônimo, né, das palavras. Ele diz, todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestiste. É o mesmo termo, com uma pequena variação. Então ele está dizendo, vocês já foram revestidos
de Cristo. Aí o Colossenses 2:10 diz assim: também nele estáis aperfeiçoados. Vamos pensar nisso, que Cristo nos revestiu, nos cobriu, nos batinou, pensando na batina, que pega o corpo todo, né? Só deixa a cabeça de fora. Cristo nos batizou. Pensando nisso, esse batismo de Cristo, mais conhecido como batismo no Espírito Santo, é o único que aperfeiçoa. É o único que purifica. Quanto ao batismo nas águas, às vezes até parece cômico falar, mas é assim, entra um pecador molhado, a seco, perdão, e sai um pecador molhado. Não acontece nada. Martinho Lutero, que era padre, que foi um dos grandes defensores de uma vida vivida por fé, ele disse o seguinte: olha, a gente tenta matar o velho Adão no batismo, mas o danado é um bom nadador. Ele sobe e ele volta à tona. Ele está sempre vivo. Então, não dá para matar os feitos da carne. Agora, onde está o aperfeiçoamento? Em algo realizado por fé. É aquela coisa de que Deus vai lá no teu coração, muda até as tuas ideias. E isso é maravilhoso de pensar, que nós estamos entregues nas mãos de Deus. Então diz assim, versículo 11: nele também fostes circuncidados. Já que a grande preocupação do povo judeu era circuncidar toda pessoa que recebia Cristo. Então, nele vocês foram circuncidados. Não tem a necessidade de fazer uma cerimônia e de marcar o corpo, de catular, de fazer qualquer coisa para dizer que é de Cristo. Pois não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, todos foram circuncidados. A gente poderia criar a ideia de dizer: batismo, eu já fui batizado pela fé. Eu não preciso de algo palpável. E, categoricamente, Efésios 4:5 diz assim: há um só Senhor. Mas o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós sabemos que há um só Deus. Se manifestou de várias formas. Há uma só fé, não há variações. O dom da fé principal para a salvação, ele não varia de medida. Há uma só fé e um só batismo. Um só batismo. O meu último ponto aqui, desses 5 minutos que eu tenho para tratar, é justamente um leque que a gente abre aqui, porque a gente já entendeu. Ser batizado no Espírito Santo é algo que Deus realiza na vida do crente. Agora, o batismo na água, já que é algo importante, já que alguns acreditam que é um primeiro degrau para depois ter uma outra ascensão. Eu vou lhe dizer, o batismo na água sempre foi uma espécie de ilustração de um verdadeiro batismo, que é no Espírito Santo, que é com fogo, né? Que é o batismo de Cristo. Mateus 3, 11 e 12 diz assim, eram palavras de João Batista, não o João Batista que está aqui na recepção, não, mas aquele João Batista lá, primo de Jesus, né? Ele diz assim: eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará no rio Eufrates. Porque João Batista estava no Rio Jordão. Aí ele diz, vai batizar lá no rio Eufrates. Não, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Graças a Deus, nunca vi ninguém tendo a ideia de criar batismo com fogo palpável, né? Pegar um maçarico, acender, já que a Bíblia diz, e a Bíblia diz, eu creio, é batismo com fogo. Vamos cá, irmão, faz uma fila, vamos flambar todo mundo aqui. Passar fogo e queimar. Graças a Deus eu nunca vi. Pode ser que aconteça, né? Que as pessoas dizem que esmurrar o próprio corpo para viver o espírito é se chicotear, é tirar pedaços da pele, né? Mas pode ser que aconteça, né? Um batismo com fogo palpável. Nunca vi, porque deve doer. Nunca vi, né? Mas o que significa esse fogo? Algo
purificador. Não palpável, mas espiritual. E é como ter um terreno para limpar e ter uma pá que limpa toda a sujeira. Esse fogo é o fogo limpador, purificador. O versículo 12 ele disse: esse que vem depois de mim, que é mais poderoso, a sua pá ele tem na mão e limpará completamente o terreiro ou a eira. Ele vai limpar o quintal todo, recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Ou seja, João Batista falando, vai vir um depois de mim, que era Jesus, que terá o poder de purificar. Ele vai limpar toda a sujeira. Por isso, batismo com fogo, no sentido de purificação também. Em João 3,25, surgiu uma discussão, uma contenda a respeito do batismo em água. Olha o que diz o texto do João 3,25. Ora, entre os discípulos de João e um judeu, suscitou-se uma contenda com respeito à purificação. Essa purificação, entenda, era o que eles faziam com água. Tá? E foram ter com João e lhe disseram: mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, ele está batizando e todos lhe saem ao encontro. Aí respondeu João: olha, o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Se bem que Jesus mesmo nunca batizou ninguém. Os discípulos é que batizavam, mas o próprio João Batista, o batizador famoso, ele disse: olha, o que eu estou fazendo, ou o que Jesus, ou os discípulos dele estão fazendo em purificar com água, a discussão era a respeito da tal purificação, não significa nada, porque é lá do céu que vem coisa boa, não é do que a gente consegue oferecer. A cerimônia pode até haver, pode até acontecer, mas tem que ser algo muito centrado, muito equilibrado em dizer às pessoas: olha, o batismo não salva. E essa tem sido uma grande luta do evangelho no Brasil. As pessoas acreditam que o copo d'água abençoa, que um vidrinho de óleo faz um milagre, que uma fita amarrada no braço causa um grande efeito, que passar em cima de sal grosso acontece alguma coisa. Imagina se você cria um glamour e uma coisa em cima de uma cerimônia que, imagina, o João Batista fazia, os discípulos de Cristo faziam. No que as pessoas vão pensar, além do que convém, se você der vazão a tudo isso. Tanto que há um texto de Atos, capítulo 1, versículo 4, que, comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Jesus, sentado com os discípulos, disse: olha, o que o João fez foi uma primeira etapa aí para chamar o povo para o arrependimento, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então não era por uma questão ali atrás dos próprios discípulos de Cristo estarem batizando em água que a igreja dos dias de hoje teria que fazer isso. O próprio Jesus disse: fiquem em Jerusalém porque vocês vão receber algo superior. Então a igreja de hoje pode deixar de batizar? Obviamente que sim. A Bíblia aponta para esse caminho. Eu vou terminar esse ponto aqui, para ir para a palavra final, com 2 versículos que dão esse tipo de exemplo. 1 Coríntios 1,17, quando Paulo diz assim: não me enviou Cristo para batizar, para criar cerimonialismo, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, mas para que não se anule a cruz de Cristo. Ele mesmo batizou algumas pessoas em água, mas ele disse: olha, esse não é o chamado de um missionário, de um evangelizador. E ele mesmo escreve para o povo hebreu, e diz assim, capítulo 6, versículo 1: por isso, pondo de parte. Sabe quando você não quer mais comer alguma coisa? Você põe de parte, você põe de lado. Pondo de lado os princípios elementares. Olha, ainda que
da doutrina de Cristo, ainda que Cristo tenha feito, ainda que os discípulos tenham feito, deixando isso de lado, deixemo-nos levar para o que é perfeito. Em vez de lançar mão é agarrar de novo aquela coisa da base do arrependimento, de obras mortas, da fé em Deus. E versículo 2, o ensino de batismos. Então ele diz, olha, vamos seguir para a perfeição e já que não precisa de cerimônias, nós vamos deixar de lado até mesmo os batismos todos. Isso é muito difícil de se compreender quando você nasce, cresce, evolui dentro de um mundo católico e evangélico que sempre fez da cerimônia do batismo algo de suma importância. Mas é bom que a gente hoje tenha esse tipo de compreensão para a gente entender o seguinte: eu sei que eu estou aperfeiçoado em Cristo. Posso ter sido batizado criança, posso não ter sido batizado, posso ter passado por um monte de circunstâncias, mas eu sei que pela fé eu estou com Cristo, Ele já me revestiu. Então eu termino dizendo uma coisa: todo crente já está completo em Cristo. Todo crente já tem nele o Espírito de Cristo, o Espírito Santo. Todos os crentes foram batizados no Espírito Santo. Você, todos os crentes foram batizados. Logo, os crentes devem fazer apenas uma coisa agora: cumprir o chamado que receberam de Deus, vivendo de uma forma agradável a Deus e até mesmo, claro, cheios do Espírito Santo. Eu termino com um texto de Efésios 5 que diz assim: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, no qual você perde a cabeça, mas enchei-vos do Espírito. Então, se fosse possível irmos a uma fonte e bebermos do Espírito para estarmos cheios, faríamos isso. Mas nós podemos dizer a Deus: Deus, eu quero ser usado por Ti, eu quero andar conforme as Tuas regras. Em vez de perder tempo, perder a minha vida, perder energia, perder saúde, eu quero fazer o que o Teu Espírito me diz. Paulo chega a dar uma dica. Ele diz, olha, falando entre vós com salmos, entoando, louvando de coração ao Senhor, com hinos, cânticos espirituais. Versículo 20, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, que a nossa vida seja assim. Já que fomos selados pelo Espírito Santo, já que fomos batizados no Espírito Santo, cantemos, louvemos, falemos da graça de Deus, sejamos pessoas gratas a Deus por tudo, porque certamente isso é resultado e fruto do Espírito Santo. E por isso você tem essa certeza, já que você tem gratidão a Deus por ter sido salvo, resgatado, liberto, é prova viva, incontestável, de que o Espírito Santo habita dentro de você. E os selados com o Espírito Santo digam: amém, amém, amém. Assim seja, assim disse o Senhor. Louvado seja o nome de Jesus.